Salve família, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Blink Talk. Eu me chamo Diego Pacatuba. E eu me chamo Arthur Reis. E hoje é um episódio muito especial, hein? A gente hoje recebe duas mulheres empoderadas que transformaram suas histórias em liderança, propósito e resultados concretos no mundo dos consórcios. De um lado, Elaine Nunes, carioca, determinada, com uma trajetória que começou no McDonald's. E olha que para trabalhar no McDonald's, gente, não é fácil. Onde ela foi premiada como uma das melhores funcionárias do país, ainda nos primeiros meses de trabalho. Depois disso, passou quase 12 anos prestando serviço na Petrobras, uma das gigantes do Brasil, até decidir recomeçar a vida no Espírito Santo. Com um sonho muito claro, trazer seus dois filhos que ainda estavam no Rio de Janeiro para cá. Do outro lado, a gente tem a Ana Carolina Soares, uma carioca campista, uma mulher de 25 anos, movida por fé, coragem e visão. Em 2022, fundou sozinha a Consul Prime, que hoje já é um sucesso, superando muitas dificuldades no início. Com dedicação e autenticidade, transformou a empresa em referência no Espírito Santo. E além, ao lado de Elaine, com quem hoje lidera também a filial no Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindas, Elaine e Ana. Essa é a história de duas mulheres que constroem futuro com coragem, estratégia e verdade. É um prazer receber vocês aqui. A gente tem um espaço dobrado para as mulheres corajosas como vocês. Obrigada, prazer é nosso. É uma experiência bem diferente, né, de tudo que a gente já viveu. Mas eu acredito que vai ser muito bom para a gente poder também contar um pouquinho da nossa história e também poder encorajar outras mulheres, né? Que é muito difícil, né? Tem um machismo muito grande, né? Quando homens são liderados por mulheres. Sim, e no nosso sistema isso é ainda mais. Eu posso te falar que eu trabalhei 12 anos na Ambev. E são duas gestores que me chamaram muita atenção. Uma foi a Vanessa Garibaldi, que era uma mineira. Nossa, ela lidava com 300 homens ali, com uma maestria, sem perder a classe. E o outro foi o Modesto, o Rodrigo Modesto, que eu aprendi que você não precisava falar alto para você poder chamar a atenção de alguém. E ele te dava um esporro, né, como a gente chama no Rio, com uma delicadeza que doía na alma. E eu aprendi muito com ele. Nossa, Rodrigo Modesto, eu sei que você me segue aí, um abraço para você, né? Mas no Fla-Flu da Flamengo, tá? Então, consciente disso aí. E aí a gente queria saber, a primeira pergunta, assim, como é que vocês se conheceram, como é que vocês começaram a trabalhar juntas? Conta um pouquinho da história de vocês. Começar? Eu conheci o consórcio quando eu tinha 20 anos. Eu era literalmente uma menina, morava em Guarapari na época, e ela foi uma das minhas primeiras vendedoras quando eu me tornei supervisora dentro do sistema. E o mais engraçado é que eu fui vendedora dela com 35 anos de idade e ela me liderando com 20. Sim. E ali a gente começou a nossa trajetória. Ela começou sendo minha supervisora e eu como vendedora. Foi uma das pessoas que logo no início acreditou muito no meu potencial, né? E aí a gente trabalhou junto, eu também depois me tornei também supervisora. E a gente ficou separada por um tempo, porque ela seguiu... quase 2 anos, né? Foi. Ela seguiu a carreira na gestão que ela atuava e eu segui de forma independente. E aí... Em 2022 a gente se reencontrou. Não, 22 não, 23. E aí a gente se reencontrou e aí decidiu unir força, conhecimento e fazer o que a gente faz de melhor hoje. E o que você viu na Elaine quando ela era quando você liderava ela? O que mais te chamou a atenção nela? Eu sempre gostei de desafio, né? E ela foi a minha primeira vendedora mais velha, porque eu geralmente sempre atuava com pessoas de 18, 19, e ela já tinha experiência dela de vida, então, e ela era do Rio, né? E a nossa personalidade, eu acho que dá pra perceber, é muito diferente, porque ela é muito expansiva e eu não. Então, quando eu bati o olho nela, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi, tipo, como que eu vou moldar e disciplinar ela. E aí foi. Mas o carioca tem essa característica de ser mais comunicativo, né? Tem, exatamente. E aí a gente atuava em Guarapari, né? Que o povo é mais retraído. Então, tipo, pra começar a colocar ela dentro do padrão do atendimento, eu acho que foi o meu desafio maior. Porque tinha horas que, tipo, era um atendimento de 2, 3 horas. Eu falava, Elaine, não tem mais assunto, chega. Eu dava um beliscão embaixo da perna dela na mesa. Se não tivesse uma venda, você criava uma amizade. Não, sempre. Né?
E aí No na próxima mínimo, vez amigo. já Sim. sabia o nome da família. Toda. Eu ganhava jabuticaba, eu ganhava feijoada. Era. Nunca era em vão. Não. Nunca era. É, a gente tem essa característica de, assim, não é uma perda de um atendimento. Você tá ganhando, né? E depois Sim. a gente geralmente usa toda aquela conversa. Sempre tem algum gatilho que a gente depois utiliza mais à frente. Mas O aí, próximo daqui a atendimento, pouquinho, né? Ela vai falar sobre isso. Elaine, você começou no McDonald's. Como é que foi isso? Aqui você ganhou um prêmio nacional. Conta, antes de você ir para Petrobras, como é que foi essa questão lá no McDonald's? Então, desde muito novinha, eu sempre quis muito ser independente, né? E meu pai, ele não deixava. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar, preciso desenvolver. E eu soube que o McDonald's estava com vaga aberta. Eu fui escondida dos Você meus tinha quantos pais. anos? Eu tinha 16, 15 para 16. E aí eu fui escondida, fiz lá, preenchi a ficha, mas nem imaginei que fosse ser chamada. E aí quando eu fui chamada, eu fui, conversei, ele permitiu que eu fosse, eu estava terminando ainda, né? Eu estava concluindo os meus estudos. E aí iniciei. O meu irmão, ele já trabalhava no McDonald's, né? Ele atuava na área de manutenção, só que eu não queria que ninguém soubesse que ele era meu irmão e também não queria que ele me colocasse lá dentro. Eu queria entrar por minha conta. E aí iniciei com 16 anos no McDonald's e foi muito bacana e era extremamente distante da minha casa. Eu saía da escola, ia direto para lá, saía 10 e meia da noite e na época eu morava em Bangu e trabalhava em Del Castilho. Então era bem distante. Bem distante. Muito. E ali foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque igual você falou, trabalhar no McDonald's, hoje quando você fala, não é fácil. Na época eu ganhava 96 centavos por hora. Então não é fácil, porque é muito trabalho e porque o salário é muito baixo. Só que eu sabia que ali eu ia aprender alguma coisa. E aí eu fui com a cara e a coragem. Bacana. Eu digo, a minha esposa também começou no McDonald's aqui no Espírito Santo, né? E eu sei o quanto isso molda as pessoas, né? A questão da resiliência. Sim. Né? E muita gente desiste. Eu brinco, mas não deixa de ser uma verdade. Quem trabalha na Petrobras trabalha em qualquer lugar. Sim. Na Petrobras não, perdão, no McDonald's trabalha em qualquer lugar. Trabalha em qualquer lugar. E o que é mais louco disso tudo é que todo mundo desiste. Eu só saí do McDonald's porque na época eu adquiri um problema de saúde e eu não pude continuar. Eu nem consegui ser demitida, porque eles falam, como que eu vou demitir uma funcionária que foi para Disney, né, que estava em evidência. Não tem justificativa, eu tive que pedir para sair. Na época eu fui promovida, antes de eu sair me promoveram a gerente, só que eu não pude continuar. E se de repente isso não tivesse acontecido, eu teria seguido carreira. E aí depois disso você passou 12 anos na Petrobras. Passei. Que é uma gigante que Gigante. tecnicamente te dá uma estabilidade, te deixa ali um pouquinho mais tranquila. E aí me conta, o que fez você dar esse estalo e começar a empreender no mercado totalmente novo como de consórcio? É o extremo, né? Totalmente diferente. Então, eu atuei 12 anos na Petrobras, mas eu não era concursada, né? Eu prestava serviço. Então, eu comecei atuando em Macaé, nem foi no Rio. Eu comecei atuando em Macaé, de Macaé eu fui para o Rio e através da gerência que eu cuidava no Rio, que eu conheci o estado do Espírito Santo. A minha gerência, ela estava vindo para cá e o meu gerente queria muito que eu viesse junto, né? Na época, né, eu dava um suporte bem bacana para ele e ele queria e eu falei, bom, é a hora de eu seguir um novo rumo. Eu sempre fui uma pessoa muito movida a desafio, eu sou muito determinada em tudo que eu quero e aí quando ele me fez a proposta eu falei, por que não? E na época também eu tinha me divorciado, então para mim seria um recomeço. Eu falei, vamos embora. E eu brinco que eu cheguei aqui no estado literalmente com 4 malas de roupa e um sonho. Só. Mais nada. E quando eu cheguei aqui, veio a pandemia junto. Nossa. Aí o meu contrato aqui do estado era recente. Moral da história, fui demitida. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Na época eu dividi apartamento com umas 2 meninas e uma conhecida delas estava dentro do sistema de consórcio. E aí comentou com ela, falou, nossa, eu estou trabalhando numa área que cara da Elaine. E aí ela me falou, fui fazer a entrevista lá em Guarapari. Gente, eu estava numa fase que eu estava vendendo um almoço para comer a janta. Juro. Fui para Guarapari, cheguei lá, fui toda arrumada, minha melhor roupa, nem fizeram a minha entrevista. Viram que na época eu morava na Praia da Costa, mas eu dividia apartamento. E aí falaram, não, vamos mandar ela para outro lugar. Me dispensaram, voltei para casa. Logo depois, uma amiga minha começou a trabalhar lá, falou com a Ana, manda ela vir.
Tipo assim, manda ela vir. E aí eu só fui, cheguei lá, não fiz entrevista, me botaram dentro da sala. E aí tava numa reunião de alinhamento, e aí todo mundo perguntando qual era o seu sonho. E o meu sonho, né, quando eu vim pra cá, eu não pude trazer meus filhos de imediato. E o meu sonho sempre foi recomeçar, porque não tinha como ter eles aqui naquele momento e trazer. E na hora da reunião perguntaram qual era o meu sonho, eu falei, trazer meus filhos para morar comigo. E aí foi aquele silêncio, né, porque era todo mundo muito jovem e obviamente não é que meu sonho era mais interessante ou mais importante, mas querendo ou não, tinha um peso assim, né. E ali eu comecei. E eu literalmente me encontrei no sistema de consórcio. E foi um desafio, porque eu fui logo de cara, eu comecei a ser liderada com ela, mas por incrível que pareça, por eu ser mais velha e ela mais nova, eu nunca tive esse preconceito. A gente nunca teve isso, de ter esse preconceito. Eu sou o tipo de pessoa que eu procuro aprender com todo mundo que está ao meu redor, que passa pela minha vida. E eu sabia que ela, como minha líder, eu tinha que colar com ela. E desde o início eu colei. Eu falei, eu vou colar com ela, porque se ela está como supervisora, se eu quero crescer, eu tenho que estar com quem está na liderança. E foi de fato, porque eu só vivia com quem estava na liderança. Para onde elas iam, eu estava junto. E aí foi quando eu conheci o sistema do consórcio. Top, que legal, cara, que legal. E Ana, como que foi 2022, certo? Eu abri Fundou a Consulprime. E como que foi esse primeiro passo? Como que foi esse, vou abrir a Consulprime? Cara, foi num momento, porque, tipo, pra mim é uma frase que eu levo muito, dá o passo que Deus dá o chão. E aí, em uma determinada reunião, porque eu trabalhava, né, como supervisora dentro de uma outra representação em Cariacica, e aí numa reunião eu fui chamada a atenção por algo que eu não tinha culpa. E ali foi me subindo uma raiva, e eu peguei e falei, não, quer saber, eu vou abrir a minha, no meio da reunião. E aí a minha representante na época falou, não, você não tem condição ainda, porque realmente eu não tinha um capital. Eu falei, não, fica tranquila que eu vou dar um jeito. E aí na época meu pai tinha falecido, e aí ele deixou uma casa, vendi a casa e abri. Calma aí, só a gente tá numa reunião aqui, tá falando, você falou, não, você para aí, eu vou abrir a minha. Foi. Que literalmente, eu fui chamada, eu literalmente fui escorraçada por algo que eu não tive culpa. Hoje, com a cabeça que você tem, você acha que aquilo foi por acaso? Eu acho que foi uma forma que Deus teve de me dar um empurrão, porque eu tava muito num comodismo. Entendi. Então foi o que você precisava ouvir para você colocar o seu potencial para fora. Sim. Acho que uma virada de chave também, né? Foi. E aí foi num rompante. Falei, eu vou abrir a minha. Mas ela é assim, tá? Tudo na minha vida, vou. Depois eu lido com as consequências. Isso quando ela não usa outro termo. Deus deu o cavalo, ele dá água. Eu falo pra ela exatamente. Aqui eu e meu sócio Thiago, a gente fala assim, comece antes de estar pronto. Exatamente. Né? Começa. Só você começa. Você não vai estar pronto. Sim. Mas começa, né? E aí o principal eu já sabia, lidar com pessoas. Por mais que seja difícil, eu conseguia lidar, então na minha cabeça estava pronta. E aí fui. Aí levantei o dinheiro, arrumei o ponto e aí comecei. O pé que tropeça é o que está em movimento, né? Exatamente. Legal. Bacana. E quantos anos você tinha? Eu tinha 22. 22 anos? 22 anos. E um sonho? E um sonho. Só 22 aninhos. E aí vim para uma cidade que eu não conhecia Serra, porque eu morava em Cariacica. Ah, você abriu aqui na Serra? Abri aqui na Serra. Que era onde tinha mais oportunidade ou foi um... Como é que você identificou? Porque você trabalhava em Cariacica e trabalhava em Guarapari e estava nesse dia numa reunião em Cariacica. Não, a gente começou trabalhando em Cariacica, aí expandimos... a gente começou trabalhando em Guarapari e expandimos para Cariacica. E aí de Cariacica eu decidi abrir a minha aqui na Serra. Entendi. Entendeu? E aí aqui, quando a gente trabalha com o consórcio, a gente faz um cálculo básico, né? Quantidade de habitantes, se o dinheiro ele circula bastante na cidade. E na época, 2022, Serra era a cidade que mais se expandia. Então eu falei, opa, pra lá que eu vou. Eu acho que até hoje ainda tá. Uhum. Hoje em dia, tipo, não tão rápido como tava em 2022. Mas sim. Mas Serra já virou o maior PIB do estado. Sim, né? Exatamente. Então foi E tá com uma boa gestão também. Você vê que eu tenho uma gestão pública. Para quem mora aqui hoje, então você vê as questões inteligentes da cidade, você vê um semáforo, tá muito bacana para quem mora em Serra. É verdade. Elaine, vamos lá. Quando você começou no consórcio aqui no Espírito Santo, seus filhos ainda estavam no Rio. Estavam. Então,
tecnicamente eles te motivaram bastante, né? Muito. Como foi conciliar esse início dessa nossa jornada com o peso emocional de estar longe deles? Como é que você lidou com isso? Olha, eu confesso que eu nem eu sei como que eu consegui. Foi muito difícil, assim, porque a gente que já tem filhos, a gente sabe o quanto é difícil ficar longe, né? Ainda mais na situação que eu estava, porque eu não tinha condição mesmo de trazê-los. E eu tentava não ficar pensando muito. Por maior difícil que fosse naquele momento, eu falava, bom, eu tenho que focar, eu tenho que tentar não pensar nisso como um peso para que isso não me abalasse e me tirasse o foco. Então, o que eu fiz foi, eu tenho até hoje esse caderno, eu tinha um caderno lá de treinamento que eu anotava tudo e eu colei a foto deles na capa do caderno. E aí, todas as vezes que apertava um pouco a situação, que eu pensava em desistir, ou que vinha aquele peso maior, eu olhava e eu falava, não, respira, calma e vai, porque vai dar certo. E por mais doloroso que fosse, eu sempre tive a certeza de que eu ia conseguir. Eu sempre tive. E isso na sociedade é muito difícil, né? Quando você é mãe, o pessoal tem muito essa concepção, a mãe tem que levar os filhos para estar com ela onde... Não é assim. Eu falei, não tem como. Como que eu vou para um estado diferente, tudo novo? Eu vim literalmente só, com 2 crianças. Meus filhos na época eram bem pequenininhos. Minha filha hoje tem 9, meu filho tem 10. Então não tinha como. E aí fui muito crucificada, o que é normal, porque a sociedade ela não tem pena, ninguém tem, né? Nem sempre é sociedade, né? Às vezes é de quem tá mais perto, né? Sim. Mais geralmente sempre são esses. E né? família, muito, muito. E minha mãe até falava assim, minha filha, tenta tomar cuidado, tenta ver. Eu falei, mãe, eu não me importo com o que os outros falam, porque eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu sei eu sei o porquê que eu vim pra cá e eu sei aonde eu quero chegar e eu vou chegar e eu não vou ficar me justificando, eu só vou fazer. No entanto, que quando eu trouxe, foi uma surpresa pra todo mundo, porque de fato ninguém acreditava, é impressionante. E eu tive que lidar não só com a pressão emocional de estar longe, mas com a pressão também dos julgamentos, das falas. Mas por mais que isso machucasse, eu sou muito alegre, eu sou uma pessoa que eu sou muito autoastral. Então eu sempre tentava diminuir um pouco esse sentimento com a minha alegria, com a minha determinação para conseguir. No final valeu a pena, né? Ah, valeu. E eu estava falando sobre isso hoje até, lá na sala com uma colaboradora nossa. Falei, quando eu paro e olho para trás e vejo, eu falo, nossa mãe, valeu muito a pena. E aí, eu acho que o Arthur tá com a mesma dúvida que eu. Você abriu a Consuprime e você trabalhava com ela antes na outra empresa ou já foi na sua? Não, com a Elaine? Com a Elaine. Na outra. Na outra? Na outra. E como é que vocês se juntaram nesse ato de 2 anos, né? Como é que foi isso? Então, dentro do consórcio, né, no sentido empresarial, é como se fosse... Como é que eu posso explicar? Vai abrindo várias filiais e todos são geridos pelos gerentes, né, que dentro do sistema são conhecidos como master. E aí, quando ela saiu dessa representação, que nós duas atuávamos juntas, ela abriu a dela, independente, e foi seguir carreira solo, e eu continuei nessa mesma gestão. E aí, quando eu abri a minha, eu continuei fazendo parte desse grupo, só que como representante, abaixo da minha master. E aí, chegou em um determinado momento, as minhas master chamaram ela para atuar de novo no grupo. E aí, na época, ela tinha acabado de sair de uma sociedade, ela estava recomeçando, e aí ela estava sozinha. E aí, numa reunião de representantes, todo mundo junto, a gente voltou a conversar. E aí, ela estava fechando já a sua, né? Ela decidiu encerrar o ciclo lá, enfim. E a minha estava aqui. E aí, na época, eu estava um pouco desanimada, muito problema pessoal, então eu não queria ir para a empresa. E aí, do nada, vamos. Aí ela ia atuar, por enquanto ela só ia utilizar o atendimento emprestado com a equipe dela independente. E aí a gente começou a reformar a empresa para dar um novo ciclo, um recomeço, né? E a gente pintando uma parede, a gente decidiu fazer sociedade. Então, a gente pode dizer, não seria leviano dizer que a chegada da Elaine te mostrou que aquela Ana que estava escondida
ia voltar à tona. De alguma forma ela trouxe pra você, assim, eu já trabalhei com essa pessoa, eu sei o que ela pode fazer e eu tô acomodada aqui, eu tô com um problema e tô deixando isso levar pra empresa. Sim. Foi uma virada. Foi, eu acho que as duas foi um suporte pra outra, Foi. porque ela também estava passando por alguns problemas, e aí ela tinha acabado de encerrar uma sociedade, eu nunca tive uma sociedade de fato, então era eu que cuidava de tudo. E aí quando a gente decidiu se juntar, a gente meio que desmembrou. Ela cuidou da parte, né, comercial, e eu cuidava da parte administrativa. E como é que vocês se definem? Quem é a mais estratégica, por exemplo? De vocês duas? Ixi, acho que as duas. Por incrível que pareça, assim, Quem é a mais imediatista? Eu. ela. Pra Sem mim dúvida. é hoje e agora. É o cavalo, lembra? É o Deus deu o cavalo. cavalo da água, é ela. Ela é assim, ela me enlouquece. Então a gente pode dizer que você é mais impulsiva Sou. e ela... Eu literalmente eu sou a que acelera e ela é a que freia. Entendi. E acaba que vocês se equilibram nisso, né? Sim. Muito. Porra, nem te conto. E o que esse equilíbrio impacta nos resultados da Consulprime? Eu acho que eu tiro ela do comodismo e ela me segura às vezes de que, pra mim, eu sou um tipo de pessoa que faz agora. Veio a ideia, executa e depois lido com as consequências. Ela não. Ela é um tipo de pessoa que ela já pensa na consequência antes de colocar aquilo em prática. Então eu acho que nós dois somos esse equilíbrio. É porque eu acredito que pelo fato de eu ser mais velha, né, eu sou uma pessoa que eu analiso tudo. Eu vejo hoje, eu vejo lá na frente, eu analiso tudo. Eu sou uma pessoa que eu preciso me sentir muito segura daquilo que eu tô fazendo. E óbvio, o fato dela ser impulsiva me impulsiona também. Porque muitas das vezes eu cedo, porque eu falei, não, vamos ver no que vai dar. E aí, se der ruim, eu vou segurar. Já deu ruim alguma vez? Já, vai. E aí você chegou pra ela e falou, tem que mudar, diminui um pouquinho. A gente não tem muito esse negócio com a gente de que, cara, eu te avisei que ia dar ruim. Não. Eu sou o tipo de pessoa que eu penso o acredita, seguinte. tu fala, Eu penso assim, vamos lá. Eu olho o cenário, eu penso, eu vou saber lidar com essa situação se acontecer um problema? Eu vou ter estômago? Vou. Então bora. Bora, porque se der problema eu resolvo. Mas também a recompensa, se der certo, Sim, se der geralmente certo, é maior do que o problema. Sim. E aí, quando acontece de realmente dar errado, eu falo, tá, então vamos recalcular aqui a rota, sugiro que faça assim, aí ela traz a ideia dela e a gente sempre entra num consenso. Nunca é sobre, tá vendo, eu estava certa e você estava errada. Não. Até porque eu acredito que se houver isso, não dá certo. Porque numa sociedade não existe, tipo, certo e errado. Existe duas cabeças que estão pensando em prol do benefício da empresa. Sim. E que a ideia dela, muitas das vezes, é muito boa e eu trazendo esse equilíbrio, ela vai ser boa, melhor executada, com um resultado melhor. Sim. Então a gente tenta equilibrar dessa forma. Bacana. Duas cabeças pensam melhor que uma, Sim. É real isso aí. Não, isso essas é duas real. aqui pensam realmente muito melhor. E você fala muito aquela questão de formar líderes melhores. Como que funciona essa pegada? É porque o que acontece? A gente que já atua na liderança, já tem uma experiência de liderança, a gente já passou por altos e baixos, a gente já passou por todos os processos. Quando a gente passa por todos os processos e a gente passa a formar líder, a gente entende que tudo aquilo que a gente viveu de certo, de bom e ruim, a gente consegue trazer para eles de uma forma melhor e fazer com que eles sejam mais fortes, mais resistentes. Então, quando a gente fala em formar pessoas melhores que a gente, é o fato da gente trazer toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento, injetar naquela pessoa com o plus do que ele já tem. Então, querendo ou não, são duas pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes, mas com o mesmo objetivo, e quando para formar um líder, impulsiona ele a ser melhor do que a gente, sempre com mais conhecimento, com mais busca por crescimento. Eles criaram uma metodologia assim. Já dá para defender o livro, já tem ali E sempre foi uma visão minha, eu acredito que dela também, desde quando eu fui supervisora. Quando eu virei supervisora, eu falei, eu quero formar vendedores melhores do que eu, que tenham mais conhecimento. Porque eu acredito que quando a gente passa o nosso conhecimento, a gente aprende muito mais e aquela pessoa, automaticamente, ela entende que o processo que ela precisa viver é o mesmo, de buscar mais conhecimento e buscar, e trazer mais também, né? Puxando esse ponto, formar líderes melhores, qual o principal ponto você usa para fazer isso? Lidar com pessoas.
Sim. Lidar com pessoas e principalmente o emocional delas. Mas vocês têm algum método? Vocês conseguem identificar naquela pessoa que ela é um possível líder? Sim. Qual seriam... O que faz você identificar que uma pessoa tem uma porcentagem de ser líder? A que aguenta pressão. Sim. Quem mais aguenta a pressão é um líder. É uma qualidade. Sim. Aquele que é determinado e aguenta a pressão e equilibra as emoções. Porque uma das coisas mais difíceis, além de lidar com pessoas, é você equilibrar os sentimentos que você tem durante o processo. Porque são muitos que você vive. E equilibrar isso é o mais difícil. Quando você fala equilibrar, por exemplo, você tá com um lead quase fechado, de uma hora para outra o cara não fecha. Quer trabalhar com metas, você tá contando com aquilo e acaba se desestabilizando um pouco. Sim. É tudo. Porque o que acontece? Quando você lida com pessoas, você não depende de você 100%. Tem os 50-50. Então, muitas das vezes você coloca uma expectativa sobre uma pessoa, ou sobre uma venda, ou sobre um cliente, e que tá tudo certo, e depois desmorona tudo. E aí ali é uma sensação de tudo ao mesmo tempo. E que se você não equilibra, aquilo te paralisa, faz você entender que você não nasceu para aquilo, ou que você não pode dar continuidade. Ou você aprende a lidar com aquilo, se enrijece, se fortalece, cara, é um obstáculo, não é uma pedra, eu piso nela e vou para o próximo degrau. Então, lidar com isso é o mais difícil. E quando a gente fala, entrando até no quesito de formar líderes melhores que a gente, é sobre isso. Porque todas as vezes que a gente passa por alguma dificuldade, eu sempre enxergo uma pedra como um degrau. Eu não enxergo ela como um obstáculo para me parar. Eu vou pisar nela e vou subir. E aí, trazendo isso para a formação, isso que a gente passa, de formar pessoas tão fortes quanto a gente. De que olhe para aquilo ali, não é um obstáculo, é um degrau. E é muito difícil. E fora que dentro do sistema é comissionado, né? É. Então isso, para aquele vendedor, vai fazer uma venda enorme, já está contando com aquele valor e do nada o cliente não quer mais. Entendi. Mas é fixo, mas comissão? Só comissão. Comissionado 100%. Então tem que ter aquele tesão mesmo de venda, tem que ter aquela vontade. E assim, o mais engraçado nisso é que muitas vezes, óbvio, né, que a frustração ela existe, tem que aprender a lidar com ela, mas você olha pro vendedor e fala, cara, beleza, ele passou por isso, mas ele consegue ir. Ele tem força, ele tem determinação, ele tem o perfil do vendedor. E aí o vendedor pega aquela frustração e deixa aquela frustração minar ele. E aí, quando a gente tá olhando isso, a gente quer entrar dentro da cabeça da pessoa e tirar aquilo ali e fazer com que ele enxergue ele como a gente enxerga. E aí é que tá a dificuldade, porque a gente, como líder, a gente tem que parar e analisar, como que eu vou lidar para que ele enxergue dessa forma? Como que eu vou fazer ele entender que não, isso daqui não é para mim, eu aprendi com isso, eu vou agir de uma forma diferente, vou mudar a minha forma de vender. Aí é a dificuldade, porque fazer isso é difícil, muito difícil. Aproveitando o gancho aqui de quanto vocês estão bem vestidas, elegantes, né? Passar para você aqui a nossa patrocinadora, a Use Amaryllis, né? A Amaryllis é uma loja de roupa feminina de alfaiataria voltada para mulheres como vocês, né? Então, ela fica aqui em Morada de Laranjeiras, é a Amaryllis, o Instagram tá aqui embaixo, é Use Amaryllis, fica em frente à escola Adventista, aqui em Morada, mas também faz entrega para todo o Brasil. Então, vocês vão poder estar olhando lá pelo próprio Instagram, pelas redes sociais, o estilo de roupa que tem. E o melhor, nesse final de ano, se vocês colocarem o cupom BlinkTalk, vocês têm 10% de desconto. Então, não percam somente nesse final de ano. E é bem bacana, gente. Tem as meninas que trabalham com... A gente tem algumas convidadas que já vieram para cá, também desse mesmo grupo, que elas fazem o Mulheres Empreendedoras, né? A gente tem a Salsa, a gente tem a Patrícia, e aqui tem um grupo bem forte de mulheres empreendedoras e que eu depois vou tentar conectá-las para que vocês possam estar ali agregando junto a elas. Sim. Qual foi a maior virada de chave no crescimento da empresa? Eu tô te fazendo essa pergunta, mas daqui a pouquinho eu vou voltar para o que de fato é o consórcio. Eu tenho um monte de dúvidas, você também tem? Tenho muita dúvida aí sobre o consórcio. Mas assim, qual foi a virada de chave no crescimento da empresa? Qual foi o momento que vocês perceberam? Cara, estamos construindo algo grande aqui.
Eu acho que vê as pessoas que entram dentro do sistema sem perspectiva de vida. E dali ela vai crescendo, porque a gente já teve colaborador que conseguiu comprar uma casa. A gente teve até o próprio Pedro, né, que tá aqui no primeiro mês, Pedro? No segundo mês ele conseguiu reformar a casa da mãe. Então, quando a gente vê que a sua empresa, outras pessoas estão mudando de vida, aí a gente entende que, opa, estamos no caminho certo. Me dá um case de sucesso de um vendedor, assim, um teto que um vendedor conseguiu tirar lá de comissão. Lá, 18, se eu não me engano. E se você for parar para analisar, por exemplo, dentro da nossa empresa, todos são bem jovens. 18, 19, 20, 21. Com ensino médio, sem formação. E aí, ter uma renda desse nível é muito difícil. Bacana. Não é fácil, é muito trabalho, mas consegue. Agora aquela sessão escolinha, tá? Ignora a nossa ignorância. O que é o consórcio? Para quem não conhece, né? Defina aí o consórcio. O consórcio, ele é para aquela pessoa que quer comprar uma moto, quer comprar um carro, uma casa. O que eu posso fazer com o consórcio? O que eu compro com o consórcio? Qual é o melhor... O que é recomendado para quem quer pra procurar o consórcio? Tá aberto o espaço para vocês, tá? O consórcio nada mais é do que uma forma de compra também. Para aquelas pessoas, são divididos em duas partes. Uma, para aquelas pessoas que querem fazer um investimento, poupar o valor. Então, eu só vou guardando ali. E existe para aquelas pessoas que querem o bem de imediato. Então, ele é dividido. Eu posso fazer um investimento, mas eu também posso comprar minha casa, meu carro, meu terreno, não pagando juros, pagando algo barato. Tá. E se o Arthur tem um sonho da casa própria e ele procura vocês lá, vocês têm uma estratégia voltada para aquela pessoa, de acordo com a renda dela? Sim, ou cada em quanto cliente. tempo ela quer? Sim. Isso. Cada cliente que chega, ele tem um atendimento personalizado, diferente. Cada um. Dentro daquilo que ele procura, daquilo que ele pode pagar, senta com ele, desenha literalmente o projeto dele, faz o planejamento daquele compra, desde do valor que ele quer do imóvel, até mesmo quanto que ele pode pagar de parcela, qual é a pressa dele, porque o consórcio, ele é para todo mundo. Ele não é só para quem quer uma compra planejada. Ou como todo mundo fala, né? Só para aqueles que têm dinheiro. Não é. O consórcio, ele é para todo mundo. O que as pessoas que precisam entender é que muitas das vezes eu quero algo que eu não posso ter, né? E aí é onde entra o consórcio, porque pelo consórcio, todos os meses você tem a chance de ter ali o seu crédito e comprar o seu imóvel, sua moto, enfim. Então, assim, na nossa empresa, o diferencial é justamente esse atendimento personalizado, humanizado. Eu sempre falo que o cliente que senta com a gente, ele é um ser humano como a gente. Ele quer aquele atendimento esclarecedor, ele quer um planejamento que vá tirar o projeto do papel, ele quer que você seja sincero, porque às vezes o vendedor ele tem meio receio de falar com o cliente aquilo que o cliente precisa ouvir, que é o famoso, eu quero, tá, mas espera aí, você quer, mas olha, o que você pode? Vamos tentar conciliar? Então, assim, dentro da nossa empresa, o diferencial é isso. É sentar com o cliente, fazer um planejamento, mostrar para ele o que ele quer, o que ele pode e desenhar um planejamento para que o projeto, de fato, saia do papel. E quais são as formas de contemplação de um consórcio? Sorteio ou lance. Sorteio. Sorteio é mensal? Todo mês. Tem sorteio? Todo mês. E é um sorteio? Tem mês que tem 2? Como é que funciona? É um sorteio obrigatório, e aí se o grupo ele tiver saldo, aí vai também. Então cada grupo ele tem uma síntese, né, que é a ordem de contemplação. Então geralmente o primeiro é obrigatório sorteio. O grupo ainda tem saldo, então vai ser sorteio dos inativos, aqueles que fizeram um cancelamento. Sim. O grupo ainda tem saldo, então a gente vai contemplar agora aqueles que vão ofertar o lance embutido, que é o lance da própria carta. O grupo ainda tem saldo, então a gente vai chamar agora o lance livre. Que é aquele lance que oferta do próprio bolso, né, verbalmente. Então, conforme o grupo vai tendo saldo, quanto mais saldo ele tiver, mais pessoas eles contemplam. Então, acontece de num mês você ter 5, 6, 7 contemplações. Mais 20, 30.
Caramba. E até mais, dependendo do saldo. Tudo vai depender do saldo que o grupo tem. Quanto mais antigo o grupo for, mais saldo ele tem. Aqui, se quiser me interromper, só encostar aqui, porque eu tenho dúvida. Eu também tenho dúvida, amor. Grupo. Como é que funciona grupo em andamento, grupo iniciando? O que é melhor? Um exemplo. Se eu quero comprar um veículo, e aí eu quero comprar um veículo de 150 mil e eu tenho uma verba de 50 mil, e eu procuro vocês. É melhor iniciar num grupo em andamento ou num grupo iniciando? Em andamento. Em andamento. Sempre em andamento. Beleza. E aí, o que vocês aconselham? Utilizar esses 50 para tentar pegar o lance? Como é que vocês fariam? A gente aconselharia a entrar com o lance do próprio bolso. Porque no consórcio são contempladas aquelas pessoas que ofertam o maior percentual de lance. Então lembra que eu falei que cada grupo tem a sua síntese, e a gente olha a síntese do grupo, qual é a ordem de contemplação, e aí a gente pega os últimos resultados de assembleia. Por isso que é bom um consórcio em andamento. Então vamos supor, no mês passado contemplou com 60%, 70%. Então a gente sabe que se a gente ofertar uns 75%, a chance ela é muito maior de ser contemplada. Entendi. E aí entra a questão do atendimento personalizado, porque nem sempre a sua condição vai ser igual a dele. Perfeito. Sim. E aí a gente desenha isso de acordo com a síntese, de acordo com o grupo, se ele está em andamento, se ele é novo. Sim. Aí desenha o projeto todo. No consórcio, tem um mês que tem aquele boom, tem um mês que as pessoas querem pegar alguma coisa mais rápido, ou exemplo, fim de ano impacta muito para vocês, carnaval impacta? Pode impactar o 13º impacta no fim do ano, né? Na produção de venda impacta. Agora, na contemplação ele aumenta. Porque nesse período de fim de ano, as pessoas elas não ofertam o lance do próprio bolso. Então, a chance daqueles que estão com a gente em ofertar o lance do próprio bolso, a chance dele de contemplar é muito mais alta no final do ano. Entendi. Então, vale a pena segurar o ano todo, final do ano. Ofertar. Exatamente. Que é onde vai ter o maior índice de contemplação. Sim. Tá. Eu vejo muitos gurus da internet, alguns cortes, onde as pessoas falam a gente consegue fazer a alavancagem de consórcio, onde você vai e pega uma carta, contempla, compra uma casa, aluga com dinheiro do aluguel, você paga uma parcela. E como é que funciona? Eu queria entender um pouquinho mais com vocês. Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu tenha 300 mil para investir e eu quero comprar um apartamento. E aí você chega e fala assim, Diego, segura o dinheiro. Vem com a gente que eu tenho um plano. Sim. Como é que você me entregaria esse plano? O consórcio, ele é muito utilizado para alavancagem patrimonial justamente por conta da questão da taxa. Então, já é um ponto. Todas as vezes que a gente chega com um cliente que quer comprar algo à vista, a gente sempre sugere, por que se descapitalizar se você pode investir num consórcio onde automaticamente você contemplando, você pegando o imóvel e você alugando, ele vai pagar. E fora que o consórcio, quando você é contemplado, a sua parcela lá reduz de acordo com o lance que você ofertou. Então, vamos supor, se você chegasse para mim e falasse, Elaine, eu tenho 300 mil, quero comprar imóvel de tal valor. Primeiro ponto, a gente, óbvio, utiliza muito do que você tem para acelerar sua contemplação com o lance livre, que é o melhor dos cenários, e que você contemplou, alienou bem, alugou, você paga a parcela com o próprio aluguel do imóvel. Porque hoje, se a gente for parar de comprar à vista é muito bom? Mas se descapitalizar é ruim. Sim. Porque a gente não sabe como é que funciona. Por exemplo, quem tem filhos, né? Quem é empreendedor, porque sabe que o ramo de empreendedorismo ele tem os altos e baixos. Então, a gente sempre orienta nessa questão de desenhar um projeto bacana, onde você não se descapitalize, onde a gente utiliza... A gente, geralmente, quando pega um cliente desse perfil... A gente utiliza um percentual de lance e o cliente ainda fica ali com uma gordurinha para uma eventualidade. A gente nem utiliza tudo. E ainda tem a possibilidade de usar o percentual da carta, 20%, 25%. Sim, né? isso. Sim. E aí o melhor, contemplou com 70%, a sua parcela ela vai reduzir. 70%. Por 70%. Pera. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho 300 mil, eu quero comprar um apartamento e eu vou pegar uma carta de 300 mil. E aí você olhou um grupo em andamento e falou assim, Diego, com 70% você consegue pegar essa carta. Sim. E aí, se eu der o lance da carta de 25%, eu precisei dar 45%, somou com os 25%, consegui pegar e eu ainda fiquei com 55% do que era meu. Sim. Sim.
Entendi. Bacana, né? E aí a sua parcela ela E vai assim, reduzir. de Você acordo- bota aquele imóvel para alugar. Vamos supor, por exemplo, em Morada, que é um bairro que está crescendo muito, dependendo casa, por exemplo, o aluguel aqui é 6, 7. E a parcela no consórcio você vai pagar 2. Então, qual tipo de investimento que você vai fazer que vai te render 5 mil mensal? Sim. Mesmo com a taxa de juros aí altíssima, Não dá. você não consegue. Exatamente. Não. E o consórcio ele é a taxa administrativa, né? É igual quando chega um cliente, né? Quando chega um cliente que muitas vezes a gente apresenta para ele todas as possibilidades, né? Ou ele já chega com alguma ideia ou alguma simulação, a gente faz um cálculo ali raso, não precisa nem muito a fundo. Quando você calcula o valor do seu imóvel com o valor da entrada, valor da parcela baseado nos juros, muitas das vezes o cliente ele vai pagar 2 vezes o valor do imóvel. O consórcio não. E assim, a pessoa que iniciou, vamos supor que a pessoa entrou com vocês e deu esse exemplo. Tem um período mínimo para ele pegar, ou dependendo como for, ele pode pegar na primeira assembleia que tiver? Aí ele pode pegar na primeira. Então ele já pode pegar ali em 30 dias. Isso. Pode. Ele pode pegar tanto na primeira quanto na última, mas é muito difícil chegar na última. Não, eu tô dizendo, por exemplo, Com esse planejamento, né? dando um lance. Sim. Né? Lógico que o lance ele nunca é garantido. Se Sim. vem numa média de 70%, Sim. e aí calha que naquele mês tem 75, Sim. 3, né? Mas aí também é uma coisa, desculpa te interromper, mas é uma coisa que acontece muito, por exemplo, a Ana ofertou 70, né? É um lance livre, ela tem um prazo para pagar aquele lance. Se, por exemplo, ela não conseguiu pagar, Chama a próxima chama a cota. próxima. E aí, se você foi o próximo que deu o lance mais alto, você Entendi. consegue Eu pegar. já tive uma cliente assim. Minha primeira cliente, ela fechou, né, o consórcio. Na época ela precisava rápido e aí o grupo ele não tinha saldo. E aí, pela lógica, a oferta de lance, ela seria contemplada. E aí, como o grupo não tinha saldo, ela foi contemplada por sorteio. E o único saldo do grupo foi dela. Aí foi sorte Ela também. foi sortuda. Bacana. Aquela ali, Aquela ali, eu acho que foi a não última- tem a única nunca sorte da vida dela. Foi. Mas por incrível que pareça, a gente tem cliente que foi contemplado por sorteio na primeira assembleia. Então, o que você está dizendo é de fato que tem muito empresário que acaba utilizando o consórcio Muito. como alavancagem, Sim. né? Na verdade, a grande maioria, tá? Quem entende, na verdade, quem encontra um bom profissional que apresenta para ele o consórcio como funciona, ele dificilmente ele vai comprar visto, ele vai financiar. Ele vai utilizar o consórcio. Então, se você tivesse que dar um recado para um empresário que quer alavancar, usando aquela câmera ali, dá um recado para aquele empresário que quer fazer uma alavancagem. Bom, você que é empresário, que quer alavancar o seu negócio, fazer qualquer tipo de investimento, utilize o consórcio. Na verdade, nos procure para a gente sentar com você, fazer um planejamento e não entre nessa de entrar num financiamento ou até mesmo do à vista para que você se descapitalize, porque o consórcio, com toda certeza, ele vai te ajudar bastante. Sim. Bacana. E aqui, falando de consórcio, você já tem uma baita empresa. Qual foi a pegada de vou abrir com Subprime no Rio de Janeiro? Na verdade, chegou uma crescimento, né? chegou uma hora que a gente entendeu que só no Espírito Santo não estava bacana. A gente precisava de um desafio maior, né? E aí a gente falou, por que não a gente expandir? Porque assim, a Consulprime, ela é uma empresa que ela tem tanto propósito, ela tem tanto objetivo, ela tem tanto conteúdo que a gente acredita que o Espírito Santo já está ficando pequeno para ela. Então a gente quer colocar ela para outros lugares. A gente acredita que a gente possa levar o trabalho que a gente faz aqui para os clientes de outros estados. E aí veio a ideia de a gente poder abrir no Rio de Janeiro, de poder crescer mesmo, de expandir. E o Rio de Janeiro, tem algum apego emocional, estratégico para vocês? Por incrível que pareça, por ser... Não é nem sobre um apego emocional, mas eu vi ali uma possibilidade, sabe? De por que não? Porque, querendo ou não, eu tenho família, né, no Rio. Na verdade, a única pessoa que eu tenho no Rio hoje mesmo, mais próxima, é a minha mãe, né? Porque eu perdi meu pai tem 3 meses. E aí, querendo ou não, seria ali um fator também para eu estar mais próxima a ela. E como eu já conheço o Rio, eu falei, bom, já conheço o Rio, já conheço as pessoas do Rio, já conheço como que funciona, então facilita um pouco o processo. A filial fica em qual bairro? Fica em Miguel Pereira. Miguel Pereira. Tava me tentando
E Miguel Pereira está crescendo muito com a área turística, muito mesmo. E na hora que a gente foi decidir, por que não, né? Por que não uma cidade que está crescendo, que está ali em evidência por conta do turismo, por que não a gente trazer o consórcio? Até para quem quer investir na própria cidade por conta do crescimento que ela está tendo. Então foi onde a gente teve esse estalo. E o que vocês levam em consideração para vocês abrirem uma filial em outro estado? A gente leva em consideração quantidade de habitantes, né, perfil de cliente, poder aquisitivo também, se a cidade ela está em crescimento ou está uma cidade parada, se ela já tem como que ela olha o produto, porque isso também é muito interessante, se o produto ele é um produto bem visto para a questão de investir ou se não, e aí a gente vai avaliando um pouquinho de cada coisa. E não tem como ser certeiro, né? Eu costumo dizer que tudo são tentativas e que a gente só vai saber se vai dar certo a minha inocência. Se tentar. Mas a gente avalia um pouquinho de cada coisa. Mas como que vocês avaliam isso? Vou lá no Rio de Janeiro, aqui essa cidade. Como que você faz essa pesquisa de campo? A gente pesquisa através da própria internet e, querendo ou não, no próprio sistema, a gente faz muito network, né? A gente tem muitos contatos também de pessoas que também têm essa mesma visão. E aí a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa. O do Rio, para mim, foi um pouco mais fácil, por eu já ser natural de lá. Então eu falei, bom, a cidade, primeira coisa que eu avaliei, quais são as cidades próximas, né, onde a gente também poderia ali alcançar aquele público. A questão da cidade está em visibilidade por conta da questão do turismo e pelo fato de ser um perfil de cliente, não digo fácil de lidar, mas o carioca ele é mais flexível, né, com relação ao produto. E aí foi onde a gente falou, bom, vamos tentar e fazer dar certo. Bacana. Tem algum princípio ou um valor que é inegociável para vocês dentro da Consulprime? Aquele que vocês defendem acima de tudo? Acho que lealdade. Lealdade, trabalhar sobre propósito, porque na nossa visão não tem como você trabalhar sem você ter algo muito bem definido de onde você quer chegar. Obviamente, além do respeito pela parceria, eu acho que isso também é muito válido. Mas a questão da lealdade, ela é um fator assim principal. Bacana. Como é que vocês se enxergam daqui a 5 anos? É para falar no individual? Individual. Quero ouvir a Ana e a Helene. Por mais que o sistema de vez em quando me enlouqueça, porque é normal, eu amo o que eu faço. Eu não me imagino fazendo outra coisa. E hoje eu trabalho para que eu possa ser gestora dentro de uma administradora de consórcio. E vou dizer, sonhando bem alto, quem sabe ainda não ser sócia de uma administradora de consórcio. Eu acredito muito que com o conhecimento que eu tenho, com a vontade, determinação e com tudo aquilo que eu quero conquistar até chegar lá, eu vou ter muito para somar. Então, eu não vou parar até chegar lá, isso daí é certo. E eu, daqui a 5 anos, eu imagino estar expandindo bem mais do que a gente está. E eu acho que o meu foco principal, diferente do da Elaine nesse quesito de estar dentro de uma administradora, porque eu não gosto de um trabalho muito monótono. Eu não gosto de ficar presa dentro da empresa. Tanto que hoje, atualmente, eu cuido do comercial da empresa, né? Então, pra mim, eu acho que daqui a 5 anos eu quero ter promovido no mínimo umas 100 pessoas. Bacana. É um ramo de gente, né? Muita gente. Coragem, né, amigo? Como você fala assim, uma frase, se você colocasse uma frase, um slogan na empresa... Já deu umas 2 já no início ali, né? Qual ficaria? No quesito de pessoas ou clientes? Na sua base, na sua administração, lá onde a gente chega, a pessoa vai entrar e você tem que colocar uma frase para aquela pessoa ver. Eu aprendi apanhando, vou ensinar batendo. E você, Elaine? Tem aquela da lealdade? Como é que é? Que agora eu não me recordo. Lealdade é cara, não espere... De pessoas baratas. Lealdade... É uma coisa cara. Lealdade não é uma coisa, mas lealdade é uma coisa cara, não espere de pessoas baratas. Bacana. A gente já está chegando no final, né? Passa rápido, mas a gente vai fazer aqui algumas perguntas para vocês. A gente entra num quadrozinho aqui, como se fosse um bate rápido.
Quais seriam os livros que vocês falam que mudaram a vida de vocês, visão, que vocês recomendam para quem tá assistindo a gente? O meu é O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Nossa, e o meu tô tentando lembrar. O Corpo Fala. Corpo Fala. Eu não vou dizer que ele mudou. Eu acredito que foi um livro que fez com que facilitasse o processo para lidar com pessoas. Você conseguiu fazer uma leitura melhor deles? Isso. Eu já vi esses livros. E aí foi um livro que me ajudou muito, principalmente por atuar como líder. Então foi um livro que quando eu li, abriu assim minha mente para muita coisa e fez com que eu ajudasse outras pessoas também a se identificarem e aí facilitar o processo. Sim. Um filme. Um filme? A Procura da Felicidade. Uau. Filmaço. Que é com o Will Smith, né? É. Gente, eu não sei se eu tenho um filme. Uma Nossa, eu série. tenho Uma tanto. série. Nossa, é uma pergunta difícil. Não faço ideia. Gente, ó, tá aí. Uma pergunta que eu... Mas tá, botaria eu mesmo, A Procura da Felicidade. Realmente é um filme bem impactante. Bacana. E gerando agora um pouquinho de reflexão em vocês. E aí vai fazer vocês pensarem um pouquinho. Se vocês tivessem até 31 de dezembro para continuar nesse ramo, e aí depois disso vocês não poderiam trabalhar mais nisso, qual seria a reflexão que vocês fizeram? Fariam algo diferente? Mudariam alguma coisa? Deixariam de fazer alguma coisa? Olha, falando por mim, eu não sei se eu mudaria, não. Porque eu acho que tudo que eu vivi durante todo o processo foi aquilo que me fez ser forte. Então, assim, não mudaria, não. De repente, eu não facilitaria tanto a vida das pessoas como eu já facilitei. Porque isso gera um impacto emocional muito grande na gente quando passa, né? Mas eu acredito que tudo o que eu vivi me fez ser mais forte. Então, eu não sei se eu mudaria, não. Eu também compartilho desse pensamento. E se tivesse que recomeçar, vocês iriam numa velocidade mais rápida? Com certeza. Ah, sem dúvida. Com toda certeza. Acelerariam? Sim. E eu costumo até brincar, eu e ela, que a arte de recomeçar a gente domina. Porque literalmente todo mês, né, é um recomeço. A gente vive, né, quem trabalha com vendas É um mercado muito instável. Você termina, você bateu a sua meta, você estourou em venda, chega no dia 1º, zerou o game. Fora sobre a equipe, né? Tudo Uma de semana você tá com 10, 20 colaborador. Na outra você tá com 3, 2. Sim. É um turnover alto assim? Sim. É, muito. A rotatividade é muito grande. Entendi. A gente fala que o consórcio não é para todo mundo. Não é, de fato. E a última pergunta que também gera um pouquinho, e aí é individual. Daqui a 30 anos, você vai deixar uma mensagem agora para vocês verem daqui a 30 anos. Para Ana mostrar para seus filhos, para sua família. Para Elaine, daqui a 30 anos, saber que os seus filhos vão ver essa mensagem. Qual é a mensagem que hoje você deixa para sua família, para seus filhos, para quem gosta de vocês, daqui a 30 anos? Facilite a vida daqueles que facilitam a sua. Porque eu acredito que por mais que seja difícil, doloroso, tudo aquilo que a gente... Cada árvore boa que a gente planta no mundo, ele vai ser uma sombra pra gente no futuro. Bacana, muito top. Hoje, né, deixando para os meus filhos, eu falo para eles e deixaria como frase: determine aonde você quer chegar e não pare até acontecer. Porque quando a gente traz um propósito, um objetivo, só depende da gente. Então, não pare até que você seja aquilo que você quer. É isso. Meninas, obrigado, tá? Pela gente, convivência, por todo esse depoimento. Eu acho que vocês influenciaram muita gente. São duas mulheres de sucesso com perfis diferentes, mostrando que é possível, sabendo onde vão chegar. E assim, pra gente foi um aprendizado com um setor que a gente já ouviu falar muito, mas demonstrou muito interesse. Para você que está seguindo a gente, sigam as meninas, sigam a Consulprime. O arroba de vocês. A gente vai deixar depois aqui embaixo, se for possível, deixar o Instagram pessoal de vocês e o Instagram da empresa de vocês. E sintam-se à vontade para tirar qualquer dúvida com as meninas e com a equipe delas sobre o consórcio.
E acho que tá mais do que claro que assim, é independente de classe social, independente de quanto você recebe. Elas vão poder ajudar vocês a realizarem o sonho de vocês. Com certeza. Tá a gente bom? que agradece aí pela oportunidade. As Foi uma portas estão experiência abertas totalmente aqui. Obrigada. A Não, gente- queremos voltar. A gente Com volta certeza. aqui depois, de repente, né, a gente pensa em alguma coisa mais pra frente aí. Sim, com certeza. E é isso, gente. Obrigado. Esse é o episódio número... Vamos ver se você tá esperto. 19. 19 ou 20? 19. 19. Esse é o episódio 19. Obrigado por aturar a gente aqui. Vocês são os nossos blincudos. E é isso, gente. Um abraço. Valeu. Até a próxima.